Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou Leonardo Escribano, bem-vindo ao meu canal. Hoje a gente vai conversar sobre como é trabalhar no Banco do Brasil, como é a forma de ingresso. Vamos falar um pouco sobre carreira, oportunidades, salários, benefícios e no final eu vou dar minha opinião pessoal. Então aproveita pessoal, curta o vídeo, se inscreva no canal e deixe seu comentário, sua pergunta sobre como é trabalhar no Banco do Brasil, que eu vou responder todo mundo, tá bom? Vamos nessa então. Vamos dar uma breve introdução sobre a história do Banco do Brasil. O Banco do Brasil foi fundado em 1808 por Dom João VI, quando a corte portuguesa, a realeza portuguesa, foi transferida de Portugal para o Brasil. Hoje, o Banco do Brasil tem mais de 3.900 agências espalhadas pelo Brasil, tem mais de 86 mil funcionários e atende em outros países inclusive. Nos Estados Unidos, por exemplo, atua com o BB New York, BB Miami e o BB Américas. Tem também o Banco do Brasil em Portugal, no Japão, na Alemanha, na China, entre outros países. O Banco do Brasil tem uma forte atuação no setor do agronegócio e no setor público, onde atua atendendo cidades, estados, ministérios, governos, além de, obviamente, de atender pessoas físicas, ter toda a parte de investimentos, de seguros e toda uma infraestrutura voltada para atender todo esse sistema do Banco do Brasil. Agora vamos falar um pouco de como entrar no Banco do Brasil. A forma de ingresso no Banco do Brasil é o concurso público. Ao passar no concurso, você se torna empregado público e não servidor público como algumas pessoas pensam. Qual é a diferença? O servidor público ele tem vínculo estatutário com estabilidade após o período probatório. Já o empregado público ele tem vínculo trabalhista regido pela CLT, sem a mesma estabilidade. Mas isso não significa que você vai ser demitido com facilidade. As demissões são raras e normalmente elas seguem um processo administrativo antes de serem efetivadas. A grande maioria das demissões que ocorrem normalmente são por fraudes, por roubos e por condutas que não são aceitáveis. O último concurso do Banco do Brasil foi em 2023 e ofertou 4.000 vagas diretas e 2.000 vagas no cadastro de reserva. E todo esse cadastro foi zerado, foi chamado. Em 2022 também foi a mesma coisa, foi em torno de 7.000 vagas mais ou menos e foi zerado rapidinho esse cadastro de reserva. O concurso do Banco do Brasil é um dos concursos mais disputados e que mais atrai candidatos, pelo simples fato dele exigir apenas ensino médio e com um salário inicial interessante. Mas sobre salário a gente vai falar depois. O concurso ele oferecia vagas para agente comercial e agente de tecnologia. E o edital tinha duas etapas. A primeira prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório e a segunda uma redação de caráter apenas eliminatório. Isto é, tem que tirar um mínimo, mas o valor que você tira na redação não influencia na sua nota final do concurso. As provas objetivas têm 75 questões, 25 de conhecimentos básicos e 45 de conhecimentos específicos. A prova em si é bem similar entre as duas carreiras. A prova de conhecimentos básicos, que é igual para as duas carreiras, tem 10 questões de português, 5 questões de matemática, 5 questões de inglês e 5 questões de atualidades financeiras. Já as de conhecimento específico tem uma pequena diferença entre elas. Na de agente de tecnologia tem 5 questões de probabilidade estatística, 5 questões de conhecimentos bancários e 35 questões de tecnologia da informação. Já de agente comercial cobrou 5 questões de matemática financeira, 10 questões de conhecimentos bancários, 15 questões de vendas e 15 questões de informática. No caso, conhecimentos de informática, coisa bem genérica. E por fim, a segunda etapa, que é a redação, que tem tema variado, e uma pontuação mínima de 70 pontos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para o edital do último concurso. E se você não sabe por onde começar a estudar, uma das opções é você procurar um curso preparatório desses cursinhos online, como Gran Cursos e Estratégia. Eu fiz toda a minha preparação pelo Estratégia. Aqui não é uma publi, tá? Mas eu indico Estratégia, eu gosto muito do material deles, do conteúdo, dos professores. Então dá uma olhadinha, vê quanto é que tá o curso lá, tá bom? Que vale a pena. Aliás, deixa eu contar como foi um pouco da minha preparação. Antes de entrar no Banco do Brasil, eu trabalhava no Bradesco, no interior de São Paulo. Trabalhei no Bradesco durante 7 anos, tá? E foi lá pelo ano de 2019, mais ou menos, que eu estava cansado, eu já havia perdido meus pais, eu não tinha filhos, não era casado e tinha uma reserva financeira ali interessante que daria para sair do banco e estudar para concurso. Foi aí que eu resolvi pedir minhas contas, tá? E comecei a estudar para concurso. Só que aí veio, alguns meses depois, a pandemia. E
com a pandemia, todos os concursos ficaram travados. Eu não tinha mais ideia de quando voltaria. Por um lado, foi bom porque eu teria mais tempo para estudar, mas do outro lado, a ansiedade batia. Eu não sabia quando voltaria a ter concurso, quando que eu voltaria a trabalhar e ganhar dinheiro. Então foi um período bem complicado. Aí em 2021, os concursos começaram a voltar. Então eu prestei Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal. Na Polícia Federal eu fiquei por um ponto, né, naquela prova do CESP, onde você erra uma questão, você acaba eliminando uma certa. Mas tudo bem, menos de um mês depois surgiu o edital do BB. E como eu já tinha experiência bancária, já estava estudando, tinha muito tema em comum, eu resolvi prestar. E eu acredito que eu tive uma maior facilidade por já ter conhecimento em produtos bancários e em temas como vendas e negociação, e além de estar estudando já para outros concursos. Então eu fiz a prova com muita tranquilidade, saí bem confiante da prova realmente. E embora eu morasse no interior de São Paulo, eu prestei para a cidade de São Paulo, exatamente para a macro-região 89, que englobava o centro, a zona leste e a zona norte. Por que eu escolhi ir para São Paulo? Porque na minha região tinham apenas 4 vagas e englobava todas as cidades da região. Então eu poderia ter que trabalhar numa cidade a 80 quilômetros de distância, enquanto São Paulo ficava concentrado aqui nessas 3 regiões e tinha muito mais vagas. Se eu não me engano, eram 70 vagas aqui para essa região. E no final das contas eu acabei passando em primeiro colocado na minha macro-região. Acho que eu fiz 90 pontos e meio, ou 91 pontos e meio, não me recordo agora. E eu tomei posse em 14 de fevereiro de 2022. Aqui na Zona Leste de São Paulo. E eu comecei no cargo de agente comercial, como todo mundo começa. Então eu vou falar um pouco sobre como é esse cargo. Bom, inicialmente você começa na agência como escriturário ou agente comercial. Nos primeiros 15 dias você passa por um treinamento online, por um curso, tá? Que ele é mais institucional, ele vai mostrar um pouco da história do Banco do Brasil, dos valores, da missão, etc. Ele não fala muito sobre o operacional do dia a dia, o que eu acho que peca um pouco. Quando termina o treinamento é que o bicho pega. Você vai para a mesa, você começa a atender os clientes. Eu já tive um pouco mais de facilidade porque eu já tinha conhecimento, já tinha trabalhado com o público, já trabalhei em banco, então eu sabia como conduzir o atendimento com clientes um pouco mais grossos, um pouco alterados no tom de voz, às vezes um cliente um pouco mais nervoso, e também sabia conduzir melhor as vendas. A dificuldade no começo é o uso dos sistemas do banco, que são muitos e às vezes um pouco arcaicos. E sua principal função no começo é ajudar clientes com senhas bloqueadas, a explicar fatura de cartão de crédito, a vender Orocap, seguro, consórcio, a ajudar o cliente a acessar o aplicativo, essas coisas mais básicas. Quando você se destaca no cargo, o próximo passo natural seria você virar assistente de negócio. Essas vagas normalmente existem nos escritórios exclusivo e no estilo. Também tem algumas agências, mas são mais esses escritórios que tem essas vagas. E basicamente você é um agente comercial com mais responsabilidades e metas, tá? E normalmente você responde a 2 ou 3 gerentes. Às vezes é um pouco mais, mas depende ali da estrutura do seu escritório. A coisa boa é que você vai fazer praticamente a mesma coisa com o agente comercial. A diferença é que você vai ganhar mais. O atendimento é praticamente online, você dificilmente vai atender presencial, então você vai atender pelo chat do banco, pelo WhatsApp, ligação de telefone. Já o lado ruim é que suas metas aumentam demais. Você não é tão cobrado quanto os gerentes de relacionamento, mas mesmo assim você precisa cumprir suas metas para concorrer à bonificação a cada final de semestre. E como assistente, você vai dar suporte ali mais ou menos a uns 2 ou 3 gerentes. Vai variar muito o tipo de gerente que você trabalha junto. Tem gerente que ele vai pedir sua ajuda na hora de negociação, vai pedir ajuda na hora de ofertar produtos, então você vai ter bastante contato com o cliente, com vendas, com negociação. E tem gerente que ele vai enfiar sua bucha em você. Ele vai querer que você resolva os problemas, que você foque menos no negocial, deixe negociar com ele. Por um lado é bom que você aprende a resolver os problemas, mas em compensação você perde muito na parte negocial e na parte do cumprimento de metas, né? Então você acaba se destacando menos. E tanto essa vaga de agente comercial como a vaga de assistente, você trabalha 6 horas e 15 por dia e tem meia hora de almoço. O agente comercial, normalmente ele trabalha das 10 às 16 horas, que é o horário de funcionamento da agência. Já o assistente, depende, tá? Tem gerente que pede para o assistente entrar às 8 horas e 2h15 você está indo embora. Tem gerente que pede para entrar às 10, às 16 horas normal, e tem gerente que pede para você entrar meio-dia. Então você entra meio-dia e vai sair às 18 horas. Você vai ficar cobrindo todo o atendimento telefônico até às 18 horas. Enfim, essa flexibilidade é bacana se você quer, às vezes, estudar à noite,
ou então fazer uma academia mais cedo ou de manhã, entendeu? Então você consegue ter essa flexibilidade de horário. Depende muito assim do seu escritório e do seu gerente. Depois de assistente de negócios, o próximo passo natural seria você virar um gerente de relacionamento, que é uma das vagas mais disputadas no Banco do Brasil. E aqui a gente tem alguns níveis, tá? Se você for para uma agência, por exemplo, você é o famoso gerente de carteirão. Se você for um gerente de relacionamento exclusivo, aí você trabalha em um escritório, normalmente com atendimento apenas online, e você tem um salário um pouquinho maior que o gerente de carteirão. E você atende em torno de 800 clientes na carteira, mais ou menos. Já se você for um gerente estilo, o seu salário é um pouco maior, tá? E você atende aí em torno de 400 a 600 clientes. E sendo gerente de relacionamento, as suas metas aumentam demais e as cobranças também. Você vai ter meta de consórcio, de seguro, de investimentos, de empréstimos e até de devedores. Ou seja, a pessoa que está devendo, você tem que diminuir o máximo possível os devedores, fazendo que eles façam acordos, que eles paguem as dívidas, essas coisas. Essas 3 vagas são as principais para o começo de carreira no Banco do Brasil. Após isso, já começa a se abrir um leque maior de vagas, de oportunidades no banco. O banco se divide em diversos setores: estratégico, de negócios, de apoio, de operacionalização. Então você tem uma infinidade de cargos e áreas que você pode seguir, que você pode transformar sua carreira e direcionar sua carreira para essas áreas. Áreas como investimentos, auditoria, ouvidoria, jurídico, engenharia, até mesmo tecnologia. Você pode entrar como agente comercial e depois migrar para a tecnologia, não necessariamente entrar direto como agente de tecnologia. O porém é que a grande maioria dessas vagas está em Brasília. Então se você tem a disponibilidade de se mudar, deseja morar em Brasília, então pode ser uma oportunidade muito bacana. Em outras áreas, como São Paulo, Rio de Janeiro e outras capitais, até tem vagas nessas outras áreas específicas, mas são menos vagas e são muito mais concorridas. Agora vamos falar sobre o salário, que é a parte que todo mundo mais espera, todo mundo quer saber como funciona. O salário inicial de agente comercial é de R$ 4.414. Pode parecer pouco no começo, mas o banco tem muitos benefícios, então acaba compensando no final. Já de assistente de negócio, que seria o próximo passo, o seu salário é de R$ 6.647. Quando você vira um gerente de relacionamento, se for um gerente de relacionamento exclusivo, o salário já está em torno de R$ 10.500 e o gerente de relacionamento estilo em torno de R$ 15.000. Então antes de calcular quanto que entra líquido na conta, vou falar um pouco dos benefícios para vocês. O melhor sem dúvida é o Vale Alimentação, que hoje ele está em quase R$ 2.100. E ele pode ser dividido tanto em Vale Alimentação quanto Vale Refeição, em algumas porcentagens ali pré-definidas. Você escolhe, tá? Ou você pode deixar somente no alimentação, que é o que é usado para fazer compras em supermercado. Além disso, você tem a 13ª cesta de alimentação, que é a cesta de Natal, que é no valor de R$ 924 e vem sempre no último dia útil de novembro. Outro benefício é a CACI, que é o Plano de Saúde do Banco do Brasil. Ele é muito bom, de verdade. Ele tem diversas clínicas espalhadas, clínicas CACI espalhadas pelo Brasil e por São Paulo, além de ter bons profissionais que atendem ao plano e desconta 4% do seu salário. Depois a gente tem a Previ. A Previ é o plano de previdência privada do Banco do Brasil. Ela funciona da seguinte forma: o banco desconta 5% do seu salário e também coloca mais 5% da parte dele na sua previdência privada. Por exemplo, você contribui todo mês com R$ 500. O banco vai lá e deposita mais R$ 500 também da parte dele. Então todo mês sua previdência privada vai crescer R$ 1.000. Então quando você olhar o extrato da sua previdência privada, você vai ver o saldo dividido em 2 partes: a parte do funcionário e a parte do empregador. Aí tem um porém: para você ter acesso à parte do empregador, você precisa cumprir alguns critérios. O principal deles é o tempo de serviço, o tempo de contribuição. Eu não lembro muito bem a regra, mas por exemplo, você só tira 100% da parte do empregador caso você compra um X determinado de tempo, por exemplo 20 anos, aí você consegue tirar 100% da parte do empregador. Se você sair antes, pedir demissão, for demitido, aí você só tira a sua parte, que ainda vem descontado imposto de renda. Outro benefício bacana é o Gympass. Se você não conhece o Gympass é aquele aplicativo que te dá acesso a milhares de academias, treinos. Você só não consegue acessar academias do grupo Smart Fit, mas mesmo assim vale muito a pena porque você acaba conhecendo diversas outras academias, pode fazer várias modalidades ao mesmo tempo e não tem aquela multa de cancelamento, aquela famosa taxinha de fidelização que as academias adoram cobrar. Tem também o Vale Creche e o Vale Transporte. O Vale Transporte é igual para todas as empresas e o Vale Creche ele é um benefício que reembolsa creche e babá até R$ 659 por mês para crianças de até mais ou menos ali uns 6 anos. Outro benefício que chama muita atenção é a famosa PLR, né, que é a participação dos lucros relativa.
O banco costuma pagar em duas parcelas. A primeira mais ou menos em março e abril e a segunda ali em setembro, outubro, dependendo da campanha salarial do ano. Em 2023, 2024, a PLR foi maravilhosa. O lucro do banco estava nas alturas, então a PLR foi muito boa realmente. Agora em 2025, os resultados do banco deram uma diminuída, então a PLR não foi aquela maravilhosa que nem foi 2023, 2024. O pessoal estava esperando um valor um pouquinho maior, acabou se decepcionando no final, mas mesmo assim ainda é muito boa. E por fim a gente tem o PDG, o famoso PDG também, que a gente ouve muito falar no começo quando a gente está aqui no curso de treinamento. O PDG é o Programa de Desempenho Gratificado. O problema é que o PDG, a cada semestre que passa, o banco inventa novas regras, que eles dizem que é para melhorar, que é para premiar mais funcionários, mas no final das contas acaba complicando mais e mais. E qualquer deslize te tira da premiação. Mas como esta premiação não é garantida, então se você ganhar, ótimo, se não, segue o jogo, vida que segue. Agora vamos pegar o salário bruto e tirar as deduções para ver quanto sobra no líquido. Eu vou pegar como exemplo o salário de um assistente, que tem salário bruto de R$ 6.697. Aí você desconta R$ 267 da Cacique, que são os 4% do salário, R$ 747 de INSS e R$ 727 de imposto de renda. Normalmente o imposto de renda, quando você vai fazer a declaração, você acaba restituindo um pouco. Com isso, o salário líquido de um assistente é de R$ 4.954. Isso se você não contribuir com a Previ. Se você contribuir com a Previ, você pode tirar aí em torno de uns 350 a 400 reais por mês a mais. Então, se você somar o salário de R$ 4.957 mais o vale alimentação de mais ou menos uns R$ 2.100 por mês, você vai ter um salário final aí de R$ 7.050 mais ou menos. É um salário mensal interessante, bacana, dá para sobreviver. E você ainda conta com 13º salário, férias, 13ª sexta alimentação, PLR e, se bobear, um PDG. Então, pessoal, esse foi um panorama geral. Eu falei bem rápido aqui sobre como é trabalhar no Banco do Brasil, ingresso, salário, enfim, para vocês terem uma ideia de como funciona o Banco do Brasil e se é para você. Agora, na minha opinião, o Banco do Brasil é uma excelente empresa, com diversas possibilidades de carreira e também pode ser usado como escada para outros concursos. Por outro lado, não é fácil desempenhar bem no banco, as metas são altas, então se você não tem habilidade para vender, odeia atendimento ao cliente, resolver problema de cliente, talvez esse concurso não seja para você. Agora, se você acha que você aguenta, se você sabe vender, se você gosta de atendimento ao público, vai para cima que é bom, você pode ganhar uma grana boa, fazer uma reserva financeira, depois fazer outros projetos e o banco te dá muita oportunidade de crescimento lá dentro. Então é isso, pessoal, muito obrigado por assistirem este vídeo, se inscrevam no canal, se tiverem dúvidas podem mandar nos comentários que eu vou responder todo mundo, tá bom? Deixa seu like no vídeo e é isso. Abraço, fui!